Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel Empreendedorismo, a arte por trás da ciência e o humano por trás da arte, com o coordenador da Câmara Jovem do Instituto Êxito de Empreendedorismo, estudante de Economia no INSPER e empreendedor, João Henrique Santos. O empreendedor, aluno da Link School of Business e embaixador da Câmara Jovem do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Lucas Toscano. E o sócio da consultoria Cápsula One, coordenador do Centro de Empreendedorismo do INSPER e membro do Comitê de Seleção da FAA Angels, Tomás Martins. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Summit Êxito Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é João Henrique, eu sou aluno do INSPER, sou empreendedor e também sou aqui da Câmara Jovem do Instituto Êxito. E eu estou aqui com essas duas feras que vão se apresentar aí para a gente bater um papo hoje. Pode começar, Tomás. Boa. Bom, super prazer, pessoal. Eu sou Tomás Martins, sou coordenador do Centro de Empreendedorismo do INSPER, sócio da Cápsula One, uma consultoria e assessoria focada em validação de startups. Sou do Comitê de Seleção de Investimentos, do Comitê de Seleção de Startups do FAA Angels. Estou aqui para tentar contribuir um pouco com essa discussão, também como parte da Câmara Jovem do Instituto Êxito. Prazerzão, pessoal. Eu sou Lucas Toscano. Faço parte aqui da Câmara Jovem do Instituto Êxito. Sou aluno da Link School of Business e sou cofundador de um projeto chamado Linho. Estou aqui para tentar compartilhar um pouco dos aprendizados que eu estou tendo
nesse comecinho da minha jornada e procurar ajudar todos que estão assistindo a também entrar nessa jornada e tentar cortar um pouco o caminho de vocês com o que eu já passei nesse início. Tamo junto. Muito bom. E o que é que a gente está aqui para debater hoje, gente? A gente quer falar um pouquinho, o tema é o seguinte, empreendedorismo. A arte por trás da ciência e o ser humano por trás da arte. Então, assim, vai ser aquele papo bem viajado. E para começar isso, eu queria perguntar, qual é a visão de vocês sobre o que é empreendedorismo? Empreendedorismo para além de empresas, para além de negócios, mas assim, o conceito mesmo. Como é que vocês veem isso hoje e como isso impacta na vida de vocês? Como vocês são diferentes por serem empreendedores? João, nesse início de estudar, de estar num ambiente empreendedor e começar essa jornada como projeto, eu vejo muito empreendedorismo como gerar impacto, sabe? Então, gerar impacto tanto em você próprio, que é você procurar se desenvolver, ter essa fome de crescer, de se tornar um ser humano melhor, de desenvolver suas habilidades, e tanto também de gerar impacto no ambiente à sua volta como pessoa. Então, desde a portaria do meu prédio até a minha faculdade, até os meus parceiros de projeto, cada ambiente que eu me colocar, eu procurar levar aquele ambiente a se tornar melhor depois da minha passagem por ele. E aí também vejo o empreendedorismo como gerar impacto no âmbito de negócios também, é isso, né? Resolver um problema da sociedade e gerar um impacto positivo ali. Então eu vejo muito empreendedorismo como gerar impacto, tanto em você, quanto nas outras pessoas e quanto na sociedade em geral, como um negócio. Isso é legal, né? Porque você pode fazer isso de várias formas. Pode fazer trabalhando num negócio seu, pode fazer trabalhando no negócio de alguém, ou até intrapessoal mesmo, assim, né? E tu, Tomás, como é que tu vê isso do empreendedorismo? Cara, a minha visão é 100% alinhada com a de vocês, assim, né? A gente até comenta lá no INSPER que não precisa todos os alunos, todas as pessoas criar o próprio negócio. Até porque se todo mundo for criar o próprio negócio, não tem quem trabalhar junto com a pessoa, quem construir junto com a pessoa esse impacto que ela quer construir no mundo e a solução do problema que ela quer resolver no mundo. Mas a gente entende que o desenvolvimento da competência empreendedora, esse sim é essencial para todas as pessoas. Que eu acho que entra muito nessa linha que vocês começaram a discussão, né? Porque o desenvolvimento da competência empreendedora é um jogo que eu acredito realmente que todo mundo vai ter que jogar daqui para frente, que é você, no dia a dia, na sua vida pessoal, no seu emprego, no seu trabalho, independente de você abrir um negócio, é você conseguir olhar para problemas com uma visão de como que eu posso resolver, é pensar na viabilidade das soluções, como que isso pode parar de pé, como que eu posso trazer mais pessoas junto, isso ser viável tecnicamente, financeiramente. Então, todos os aspectos e os elementos que normalmente a gente trabalha no empreendedorismo, quando a gente fala de criar um novo negócio, a gente pode aproveitar e absorver ao máximo para desenvolver as nossas competências. E eu gosto de pensar o empreendedorismo assim, né? A gente lá no INSPER pensa o empreendedorismo assim, porque a gente entende que é isso que vai, de fato, causar o impacto, né? É óbvio que a gente quer que muitas empresas surjam, grandes negócios surjam, mas a gente sabe que tem muito mais empresas estabelecidas, precisando de uma mudança, muito mais situações mesmo de mundo que precisam de uma solução. E aí não é a roupagem que a gente vai dar para isso, que é um novo negócio, que necessariamente vai ser o melhor para criar aquela solução para aquele momento de vida, para aquele desafio que está acontecendo no mundo. Então, estou 100% alinhado. Eu gosto de olhar para a competência, mas eu admito que eu sou minha linha de pesquisa veio de processo empreendedor, né, de construir empresa, mas a gente tem trabalhado muito dessa forma lá no INSPER. Ah, bom, você está lá, né, você sabe. Vocês estão em casa, os dois também, né? Pois é, com certeza. E assim, inclusive, o Instituto Êxito nasceu dessa ideia de difundir o empreendedorismo, e não só o empreendedorismo como negócio, mas o empreendedorismo com competências empreendedoras, né? Dar a condição da pessoa, ela está no emprego, ela está no trabalho dela, e no final do dia, qualquer profissional, ele vai ter que resolver problemas. E o jeito que ele resolve problemas, essa atenção, esse processo de empatia, esse olhar para o outro, e assim, perceber de fato o que é que está acontecendo ali, e bolar uma solução a partir disso, com testes, sempre baseado no cliente ou em quem for usar a solução dele, pode ser até uma solução para ele mesmo, né? Então, eu acho que essa é a base, isso que a gente quer desenvolver. Mas esse empreendedorismo, ele também pode vir na roupagem de negócio, né? Não, com certeza. E aí, eu acho que até o que a galera costuma pensar mais, né? Você fala, putz, estou lidando com empreendedorismo. Aí a pessoa já pensa, então tá ajudando alguém a criar empresa ou tá criando empresa? Você fala, bom, beleza. Muitas vezes é isso que acontece, mas não necessariamente é a única forma. E a gente vai falar disso, né? Assim, não só
não só de trazer, porque eu escuto muito isso, o cara fala, você vai construir o seu sonho ou você vai ajudar a construir o sonho de alguém? E calma aí, cara, calma aí. Eu acho que a parada é muito também assim, você pegar o sonho daquela pessoa que ela surgiu com aquela ideia inicial, mas transformar no seu sonho também, sabe? O diretor, o fundador idealizador da minha faculdade, que é Álvaro Chocai, ele fala muito que a empresa dele que levou ele a ter mais sucesso e enriquecer, assim, foi uma empresa que ele pegou o sonho de outra pessoa e transformou no dele. Então, é muito todo esse jogo, sabe? Às vezes não vai vir de você. E você não tem que se sentir menos por causa disso. Porque eu acho que esse ego de querer criar algo meu, que veio da minha cabeça, trava muita gente na hora de começar um projeto, sabe? E isso é muito negativo às vezes. Tem um amigo meu que falava que tipo, todo mundo quer ser o Power Ranger vermelho, tá ligado? Exato. Cara, não tem necessidade. Às vezes, se você quer resolver um problema, na verdade eu acho que tem uma desassociação normalmente que as pessoas têm na cabeça, que elas falam assim, putz, para eu ser o empreendedor, como se isso fosse um status, eu preciso criar o meu negócio, eu preciso trazer as pessoas para o meu sonho. Mas às vezes aquilo que você quer resolver no mundo, e se você é um empreendedor de fato, ou uma pessoa que tem uma competência empreendedora de fato, você tem que se apaixonar pelo problema que você quer resolver. Pelo menos todo mundo fala isso, né? Depois a gente pode discutir mais. Mas assim, você está querendo resolver um problema. Se já tem gente querendo resolver esse problema, gente boa, gente que faz sentido você estar do lado, para que você vai reinventar a roda? Exato. Vai junto com a pessoa. Abraça junto com a pessoa, junto com o negócio que já está tentando fazer isso e amplia aquele impacto. Putz, junto você consegue ir muito mais longe. Mas acho que o ser humano tem um negócio desse, né? Assim, é muito comum a gente ver, e eu acho que hoje em dia também com impacto de rede social, de um monte de aspectos, a gente tem um monte de gente que quer ser o Power Ranger vermelho, assim, né? Não porque, sei lá, porque faz sentido, porque se sente bem, mas porque entendeu que quer ser o status empreendedor. Exato. Pois é, eu Entra gosto muito muito daquela desse visão de empreender é um esporte coletivo, sabe? Não é algo, não é uma jornada sozinha. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Então... Pois é, e eu acho que assim, nesse ponto que a gente está discutindo, entra muito o ego. Tem um livro que eu acho incrível, de Ryan Holiday, que é O Ego é Seu Maior Inimigo, né? E assim, nele ele fala como em cada fase da vida, seja almejando alguma coisa, ou quando você alcança, ou todo momento o ego pode de alguma forma acabar com você. E assim, eu acho que a pior visão que um empreendedor pode ter, como um empreendedor como dono do negócio, é pensar isso de, essas pessoas estão ajudando a construir o meu sonho. Porque assim, você não entendeu nada do que é fazer os seus colaboradores convergirem, sabe? E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, porque assim, a ideia hoje é entrar nesse ponto do empreendedorismo como ciência. Então a gente vai passar por esse passo a passo de startup, que Tomás entende assim como ninguém, que Tosca está passando por isso, eu também. E a gente vai entender o que é que tem para além desse passo a passo, né? Porque tem ser humano envolvido ali como cliente, tem o ser humano envolvido como colaborador. Então, no final do dia, o empreendedor ele precisa entender muito de gente. Mas vamos continuar, por enquanto, na parte da ciência. Método de startup. Boa. Existe, funciona, passo a passo, a enrolação, e aí? Como começar? Não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Eu tenho uma visão, não sei se radical, mas assim, forte, no mínimo forte sobre o assunto. Porque eu acho que assim, tem duas coisas, né? Quando a gente fala método para construção de negócio, para construção de startup, normalmente vem na cabeça aquela coisa do faz o business model canvas, levanta as hipóteses, testa. Beleza, esse é um método de fato, é uma forma talvez. Que eu não acredito muito, sendo muito sincero. Então, assim, eu acho que tem vários. Agora, se falar que todos funcionam, eu já tenho minhas dúvidas. O que acontece, né? Eu acho que hoje foi muito banalizado, de novo, né? Essa questão de a pessoa falar assim, então... vou colocar num templatezinho e vou vender consultoria, vou fazer livro e tudo mais. Ajuda. Acho que a gente já teve uma evolução muito grande de sair dos livros da década de 80, de teoria geral da administração, e as universidades começarem a trabalhar o Business Model Canvas do Osterwalder, o Lean Startups do Eric Ries e tudo mais. Mas, assim, tem um monte de viés nesses aspectos, né? A gente estava discutindo isso antes, né? Eu acho que é legal trazer aqui para o pessoal essa visão. Quando a gente levanta possibilidades da nossa cabeça, a gente já tem viés, a gente já pensou em várias coisas antes. E aí, se a gente levanta tudo isso como uma hipótese global de como que o meu negócio vai ficar lá no final, eu não dou espaço para descoberta, para o aprendizado. Então, a minha visão, na verdade, é assim, método existe.
Só que de todos que existem, como é que a gente filtra e entende qual que faz sentido a gente seguir? Mas beleza, eu acho que é legal passar um pouco a bola para vocês aí, porque aí esse aí tem pano para manga para discutir. Muito legal. Não sei se faz sentido para vocês também. Qual a experiência que tu tem lá na Link, inclusive, com esses métodos, com a tua trajetória empreendedora também? Porque isso é muito verdade, sabe? A gente fala muito, o foco do empreendedorismo é no cliente, é entendê-lo, entender suas necessidades, suas dores, seus desejos. E se você começa assim, vamos para campo testar a hipótese. Então você já começou dizendo assim, eu vou para lá ver se eu estou certo ou errado. Não é para escutar ninguém, não é? Então como é esse processo para tu? Como foi até agora com a Lean Digital, inclusive? Assim, eu tô na faculdade que é a Link, que ela é completamente voltada e ela foi idealizada para formar empreendedores, pessoas que vão criar negócios. E esse processo que entra aí várias metodologias como Design Thinking, Lean Startup, vira quase um mantra para a gente dentro da faculdade. A gente tem uma matéria que, inclusive, eu tive no meu primeiro semestre, que meu professor era Vabo, grande Vabo, aí se estiver assistindo, grande abraço, que ele batia muito na importância desse processo. E de você ver que o empreendedorismo, essa ciência que é um processo, e que esse processo, ele corta muito caminho, e que você tem que saber o equilíbrio entre você ir para a rua, ir para a prática, fazer as coisas, mas também parar e prestar atenção no que você está fazendo aqui e no que você está estudando do processo. Porque tem muita gente que acha que só ir lá, quebrar a cara e é isso, e vai dar certo. Só que são exceções que dão certo e às vezes, você até pode dar certo, mas a ineficiência que você vai ter no caminho vai ser muito maior. Então, se você seguir o passo a passo, seguir o processo, vai cortar muito caminho para você. E a Link, eu vivo isso diariamente. Isso é colocado na nossa cabeça, assim, quase uma lavagem cerebral, sabe? Vai lá, estuda, faz essa descoberta. Porque como é que você começa a empreender? Você, tem tal problema que eu vejo aqui na sociedade que eu acho que é um problema que as pessoas têm e que eu acho que eu consigo resolver. E aí você vai lá e descobre, o problema realmente existe. E aí depois você vai lá e descobre de novo, como eu posso resolver esse problema? E aí você vai testando, vai colocando em prática, vai estudando as informações e uma informação leva a outra que te leva a dar um novo passo. Então eu acredito que esse processo que a gente está discutindo aqui como ciência do empreendedorismo é importantíssimo, sabe? E para mim na Lean, mais especificamente, foi essencial. Porque a gente, quando a gente se juntou, eu e meus outros dois parceiros, foi uma coisa que assim, a gente começou muito com aquela ideia de quem não faz esse estudo e de que tem aquela ideia genérica sobre criar empresa, que é, tive uma ideia genial aqui de uma solução e vou criar ela. A gente nem falou com ninguém sobre, a gente só teve uma ideia na nossa cabeça que, essa dor existe, vamos resolver assim. E a gente já foi produzindo uma solução, juntou com um programador para programar uma plataforma, um aplicativo e tal. Quando a gente chegou na Link, grande Vavo novamente e toda a equipe lá da Link deu um tapa gigante na nossa cara e fez, peraí, bicho, não é assim, volta. Vai lá, que problema é esse? Existe? Vai lá descobrir, vai falar com as pessoas. Então foi muito importante pra gente na Lean. Cara, da hora. Acho que é legal que a gente trouxe o tema de empreendedorismo como ciência, e eu acho que, na verdade, se eu puder abrir esse parênteses e falar um pouco de ciência, né? Como é que faz ciência? A minha pesquisa no meu mestrado foi qualitativa, né? Então, o que acontece? A gente normalmente trabalha assim, né, no método científico. Você tem academia em geral, né, pesquisa acadêmica em geral. Você precisa observar alguma coisa no mundo para poder começar a ter hipóteses, como você comentou. Então, como que a gente faz? Normalmente, a gente faz um trabalho de campo. A minha pesquisa foi de casos. Então, eu olhei 3 startups que estavam sendo aceleradas no programa de aceleração, acompanhei elas durante 3 meses, que era o tempo do programa de aceleração, e observei todas as interações que aconteciam entre ela e a aceleradora. E fiz entrevista no começo, no meio, no fim, conversei com eles, conversei com as startups, os empreendedores, conversei com os gestores da aceleradora. O que eu queria tentar entender? Eu estava querendo entender, eu não estava querendo apontar nada, eu estava querendo entender como que a aceleradora ajudava a startup. E eu fui para campo fazer isso, descobri. Fui observar, fazer entrevista, qualitativo mesmo. E aí, de todos aqueles dados que eu observei, eu analisei um por um, né? Falei, essa startup aqui teve essa relação com a aceleradora, essa outra startup teve essa outra relação com a aceleradora. Depois, entre elas, e cheguei numa conclusão. Falei, eu entendo, então, que tem mecanismos que a aceleradora utiliza de forma direta para impactar o empreendedor
e mecanismos indiretos, que atuam mais como suporte. E eu cheguei em 8 mecanismos. Isso é uma hipótese. Aí se alguém quiser, ou alguém achar interessante minha pesquisa, vai pegar minha pesquisa, ou eu poderia fazer no doutorado, mas é que eu não emendei o doutorado. Eu posso olhar isso e aí sim, pegar uma amostra relevante e fazer uma pesquisa quantitativa para comprovar a correlação. Ou seja, eu só parto da hipótese para frente quando eu já consegui fazer um processo de descoberta. Mesmo na academia, né? Mesmo na pesquisa acadêmica, que a galera normalmente é muito crítica. E a gente observa isso em todos os métodos que são pragmáticos. Então, design thinking, você parte de um processo de observação, processo de campo, veio muito da etnografia, né? Da antropologia, aquelas primeiras etapas do design thinking, onde você observa a pessoa que você quer entender, a situação que você quer entender em campo, levanta possibilidades, chega a uma conclusão para depois tomar uma ação. E aí também você vai levantar possíveis ações e vai definir uma ação. Inclusive, esse é um método específico de design thinking, né, que é o duplo diamante do Design Council, que foi escrito em 2006, mas você tem processos de design desde a década de 60, 70 escritos na literatura. Mas enfim, duplo diamante ficou mais difundido. Então assim, design thinking, método científico, processo empreendedor, melhoria de processo em indústria, melhoria de processo em negócio, melhoria de gestão. Cara, tudo tem o mesmo princípio. Você tem que observar a situação, entender com profundidade, achar o problema de fato, entender a causa raiz, o ponto focal, cada um vai ter seu termo, para aí sim pensar em como que você pode resolver. Testar as formas de resolver, ver qual realmente tem um impacto, e aí sim rodar isso, escalar isso, crescer isso. E aí eu simplesmente não entendo como é que todas as literaturas, todos os processos, todas as referências falam isso, e a maioria dos empreendedores chega e fala assim, tive uma ideia, preciso de um programador, R$100 mil e vou tocar o negócio e vou virar o próximo unicórnio. Fala, não faz sentido, velho, não é possível. E eu acho que isso... todo mundo esteja errado e o cara... o cara tá certo, ele acertou. E é o que a gente tava discutindo ontem, inclusive, assim. 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo, velho. Alguém vai fazer assim e vai acertar. Mas não é regra. Exato. Né? É estatística. Você tem 8 bilhões de pessoas, que nem você falou. Nem que seja Brasil, 200 milhões de pessoas. Alguém vai fazer do pior jeito possível e vai dar certo. Exato. É estatística. É o melhor jeito? Não é o melhor jeito. A taxa de mortalidade de startup é altíssima. Pequena e média empresa no Brasil morre à torta direita. Alguém vai dar certo. Se você quiser usar esse caso específico como referência, fica à vontade, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Pois é, eu acho que o problema do empreendedorismo como ciência, ele esbarra num problema de colaboração que a gente tem no Brasil. Que é, o pessoal da academia tende a olhar o empreendedor como capitalista, malvado, cara ganancioso, e o pessoal de mercado tende a olhar o pessoal da academia como se os caras não fazem nada, não trabalham, bando de comunista. Exato. E aí você separa as pessoas quando... O que é que deveria acontecer? Eu acho assim, que de fato... Uma combinação, cara, para melhorar a eficiência do processo. Exato. Eu acho que assim, sem o empreendedorismo, sem a vida real, o trabalho da academia não tem utilidade. Fato. Mas sem o trabalho da academia, o empreendedorismo e a vida real é ineficiente. Fica muito mais improdutivo. Então, até pro cara que é capitalista, dinheiro na mesa, etc., você tá deixando dinheiro na mesa, velho. Exato. Se você não escuta isso, vai falar pro empreendedor tradicional hoje que ele precisa entender de método científico que vai ser bom pro negócio dele. Exato. E você fica muito mais tempo naquele limbo de levar a lapada, sofrer, porque tem muita história do empreendedorismo, né? Que é como se fosse tipo um sofrimento gigantesco, que tipo, realmente porque você faz por muita coisa. Eu acredito que é simples, porque existe um processo, existe um passo a passo, mas não é fácil. Não, fato. Só que esse processo, essas pesquisas, a parte teórica, corta muito caminho e deixa o processo muito mais produtivo. Mas voltando num ponto dessa parada de, tem todas as teorias, todo mundo fala, até as grandes pessoas que tiveram sucesso empreendendo falam da importância do processo e como ele é importante. E ainda tem gente que busca essas exceções para usar como exemplo, é aquela frase, né, que é bem legal, que eu esqueci o autor agora, mas a exceção é o exemplo do idiota. E eu acredito muito nisso, bicho. É incrível. Sensacional. Perfeito. Verdade. E assim, vamos entrar nesse ponto, isso é interessante. Tem um processo, tem um passo a passo, e é simples, mas é muito difícil também, até para quem segue o processo. Então, o Márcio acompanhou aí muito startup, na GV também.
percebeu isso, né? E assim, por que vocês acham... E assim, a gente já bateu alguns papos sobre isso, então eu acho que a gente tem visões que no fim se alinham, mas ainda tem alguns pontos diferentes. Mas por que vocês acham que mesmo com esse passo a passo, mesmo com essa simplicidade, algumas dão certo, outras não? Onde é que está a diferença? Porque uma estoura e outra dá totalmente errado fazendo o mesmo processo. Porque assim, é aquele negócio, dá errado é questão de desistir, porque você pode iterar a todo momento. Mas algumas dão errado mesmo. É aquilo que a gente estava falando esses dias, o ciclo pode ser infinito. Então, eu dei esse passo, mas opa, cheguei nesse ponto e talvez não seja isso. Você pode voltar e refazer o processo. Só que aí tem pontos que Tomás até pode falar melhor, que quando chega num nível que você coloca dinheiro e aí aquele não dá retorno, aí pode ser mais difícil que você volte para iterar tudo, mudar o processo de novo e refazer, né? Eu estou tentando refletir aqui um pouco sobre isso, quais que poderiam ser os fatores, realmente, assim, de forma bem pragmática. Porque se a gente for pensar que o processo ele é iterativo, né, ele pode ir e voltar, de fato é mais a visão dos empreendedores de falar assim, desisto, e aí eu considero isso como um fim, e aí o próximo vem em seguida. Tem aquela coisa do mindset de crescimento, mindset, eu não lembro os termos agora, mindset fixo, Carol né? Dweck, né, de Stanford, né, acho que é ela. Fixo de crescimento. O mindset fixo e mindset de crescimento. Então, acho que assim, o empreendedor que tem essa cabeça de tipo, não, volto atrás, dou um passo atrás, aceita que, olha, invalidei essa etapa, mas eu posso agora iterar, dar o passo atrás, fazer o meu pivô e continuar, provavelmente ele vai responder um formulário de pesquisa de por que você falhou, do tipo, não falhei, estou continuando ainda. Diferente de um empreendedor que tem um mindset mais fixo e vai ser cabeça dura, ou que vai invalidar uma etapa e vai falar, putz, não deu certo o meu negócio, encerro ele e vou para o próximo. Eu acho que tem um fator, então, do indivíduo. Tenho que dar o braço a torcer, né? Que eu era o cara mais do processo. Eu acho que tem um fator do indivíduo, tem gente cabeça dura, gente que não quer mudar, que os dados estão falando, o resultado está falando que não é aquilo que ele precisa fazer, ele não quer dar a volta, não quer iterar, não quer pivotar. Eu acho que tem uma questão forte em relação ao commitment feito e por todos os stakeholders. Eu acho que se é uma startup de base tecnológica, que vai depender de captação de investimento externo, fez 2, 3 rodadas, teve, sei lá, uma mudança, um movimento de mercado, não está conseguindo se comprovar, vai ter que fazer um pivô muito grande, possivelmente ela vai morrer por falta de fôlego financeiro, às vezes ela não vai conseguir, ela vai gerar um posicionamento negativo para o mercado de que ela não conseguiu passar por aquele problema. Isso mostra um risco para os próximos investidores, os próximos investidores não vão entrar no deal, e aí ela não vai conseguir se capitalizar, ela não vai conseguir avançar. Isso pode acontecer também, e aí realmente faz parte, vai morrer. Mas eu ainda acho que a maior parte dos casos é porque o empreendedor está muito apaixonado na solução, está muito apaixonado por aquilo que ele está querendo construir como produto, até como negócio. Que cega ele, né, velho? E cega, e ele não aceita iterar na hora certa, ele não aceita dar a volta na hora certa, porque ele acha que de alguma forma vai ser uma falha, não sei, tem vários fatores humanos que estão envolvidos. Vamos entrar nisso, velho. Porque, assim, isso é uma coisa que eu vejo muito presente, a gente estava discutindo aqui há pouco, a questão do ego, né? Como é que o ego impacta? E assim, eu acho que um dos grandes fatores é, de fato, a falta de humildade. E humildade, para mim, eu tenho uma definição. Humildade é um apego à verdade. É um apego à verdade. É justamente não se iludir. Demais. Saca? Então, assim... Gostei. Né? Interessante isso, Gostei, né? Gostei. Você tem um apego à verdade. Exato. Então, na hora de eu fazer entrevista e fazer um processo de empatia, se eu tenho humildade, se eu tenho apego à verdade, eu não vou me iludir e dizer, ele falou isso aqui, que eu antes já queria que ele falasse. Sabe? Então, assim... Cara, isso é muito comum, sabe? Não é? O empreendedor... Viés de confirmação. Eu, em aceleração, eu acompanhei acho que umas 40 startups, assim, né? Tipo, ficando mesmo junto, 4 meses e tudo mais, mas ainda assim é um pouco mais low touch. Mas aí com a Cápsula, minha empresa, desde o ano passado, eu entrei mesmo na operação de umas 4, 5 startups. E a gente mesmo sabendo do processo, às vezes a gente se pega um pouco com isso. Porque você tem não tem como você ir frio e assim, não, estou com a cabeça folha em branco, vou só descobrir. Não tem como, a gente já tem os nossos vieses. Todo mundo já tem os nossos vieses. Você tem que bolar estratégias para contornar esses vieses, inclusive. Exato, só que você vai para campo, você entrevista,
tem lá no fundo um negócio assim de, olha, mas esse aqui falou que eu queria ouvir, e todos os outros falaram diferente. Exato. E aí você, mas se será apega que eu... muito àquilo. aí você começa a tentar procurar, será que eu não segmentei errado? Será que eu chamei as pessoas para conversar, pessoas que não faziam sentido eu conversar? Será que eu consigo encontrar pessoas mais parecidas com aquele ali que eu queria? Exato. Putz, sendo que às vezes você tá com o negócio na cara, assim, ó. Olha, isso aqui é uma oportunidade de mercado. Pior que às vezes demora, porque você tá na sua cara, mas por esses vieses, por esse ego de você acreditar que aquilo que você estava pensando de fato é a verdade, você se segue e demora para perceber a verdade de fato. Então, é sensacional isso aí de humildade e o apego à verdade. Porque é muito isso, velho. Posso cruzar a linha lógica nossa aqui? Porque me veio um negócio assim, ó, que o tópico é ciência e arte, né? Com certeza. E aí eu me toquei aqui que a arte, muitas vezes a gente pensa como um resultado final, né? Então você vê o quadro, você fala, isso é arte. E eu acho que essa discussão de empreendedorismo como arte, ela pega um pouco desse viés, né? O empreendedor, ele se vê como a pessoa que vai ser aquela mente brilhante que construiu aquele resultado final, que é um produto normalmente ou um negócio. Ele fala, ele no fundo, né? Eu fui o gênio que pensei no produto final, que fez sucesso e tudo mais. Só que eu acho que isso é uma meia-verdade, para não falar uma não-verdade sobre arte, né? E aí eu vou tomar liberdade aqui de usar um caso pessoal, porque eu comentei com vocês, né? Minha irmã ela é artista plástica e ela é designer. E desde criança ela pinta quadro e tudo mais, e quando a gente era muito novo, assim, acho que ela tinha 9, 10 anos, eu perguntei para ela isso, né? Eu falei, pô, por que quadrinhos de R$1,99 não são arte? Principalmente esses que são, tipo, sei lá, uma folha que foi só impresso, assim. E ela falou, a arte não tá no produto final. Quer dizer, ela não falou com essas palavras com 9 anos, né? Mas assim, ela falou... Mas essa que era a linha, assim, eu não vou me lembrar exatamente. Mas, tipo assim, a arte não é o quadro. A arte é o processo, né? A emoção, acho que ela usou um termo mais assim, a emoção, o sentimento que o artista coloca para construir aquilo. Incrível. Por isso que qualquer coisa pode ser arte, porque não depende do resultado final, depende do processo pelo qual foi construído. Incrível. Se a gente entende arte assim, a gente está valorizando muito mais o processo de construir uma startup, uma empresa, do que o produto final. 100%. E aí a gente inverte, acho que a gente traz, na verdade, uma lógica muito mais bonita de se pensar, né? Exato, e eu acho que empreendedorismo entra muito aí, porque é aquilo, né? É você, tipo, passar por um processo, se engajar em, tipo, mover montanhas por aquilo, tipo, centrar a sua vida em torno daquele propósito, de fazer aquilo acontecer, e ainda por cima engajar outras pessoas que às vezes não tem nada a ver a se engajar junto com você. Então, tipo, eu acho isso muito bonito, assim, acho como arte, sabe? Então, acho que é exatamente entre aí. Tipo, tem esse lado da arte do empreendedorismo, como tem esse lado mais exato da ciência, sabe? E o mais legal é que, assim, a gente passou, então, pela primeira parte do nosso tema, né? Boa. Qual é a arte por trás da ciência. E o engraçado é que, assim, a gente não tinha essa resposta, tá? A gente veio pra cá, a gente não tinha essa resposta ainda. Né? A gente discutiu ontem e a gente não conseguiu chegar num consenso. Sim. Mas, assim, essa ideia de que a ciência é esse método, esse processo, é esse passo a passo, mas que a arte está na forma, no método, no meio, como você faz cada passo desse, aí você fala, beleza, o empreendedorismo é ciência, mas dependendo do cientista, o cara é quase um artista. Exato. Saca? E aí é Caraca, velho, eu preciso salvar essa frase. Aí é que tá massa. Agora, vamos para outra coisa. Se a gente perceber, a arte está justamente na cabeça do cara, né? Internamente. E a gente entra nessa parte de como os seres humanos fazem parte desse processo. Tanto o ser humano o empreendedor dono da empresa, dono da startup, fundador, como o cliente, enfim, os colaboradores. Então, vamos para a segunda parte da nossa fala aqui, né? O humano por trás da arte. Então, a gente só consegue fazer essa arte de fato se a gente estiver muito focado no humano, muito focado no cliente, muito focado nos nossos colaboradores. Qual é, Tomás, nessa tua vida acompanhando startup e Lucas também, tendo essa experiência com o cliente, vendo gente dando certo, dando muito errado na Link, em outros lugares, acompanhando empreendedores, como vocês veem que essa atenção para com o cliente, com os sentimentos dele, com os desejos, com as dores, aquilo que a gente fala, pô, tem que entender onde é que o cliente quer chegar, qual é a jornada que ele passa, onde é que está a cabeça dele, como está a cabeça dele, como ele pensa em cada passo dessa jornada. Isso exige uma empatia e um olhar para o outro absurdo. Então, qual a importância que vocês veem disso, de olhar para o outro, desse ser humano por trás da arte, desse cliente, assim? E os colaboradores também, se quiserem começar, mas pelo cliente primeiro, assim. Cara,
Bom, sendo muito sincero, assim, a empresa é só uma roupagem, né, do que a gente está colocando, é uma carcaça fictícia. Tanto que hoje em dia nem precisa ter espaço físico para ter uma empresa. Então, assim, no fundo, no final, o que é uma empresa se não... E essa definição não é nova, né? Senão um grupo de pessoas alinhadas com o objetivo fim em comum, seja qual for esse objetivo fim. Se uma empresa, uma organização, ela tem um objetivo, e a gente está concluindo aqui, né, que o empreendedorismo ele traz muito o aspecto de resolver um problema para o mundo, e todas essas pessoas estão agrupadas em volta desse objetivo fim, e isso se consolida com o nome empresa, uma organização chamada empresa, no final do dia a única coisa que importa são as pessoas. Porque não existe problema do mundo. Não existe... A gente pode pegar problema do mundo. Queimada não sei aonde. Beleza, é um problema no mundo. Mas o mundo não se importa com a gente. O mundo não sabe quem é a gente. As árvores não sabem quem são a gente. Alguém está se incomodando com isso, a sociedade está se incomodando com isso, e por conta desse incômodo da sociedade, dessas pessoas, a gente entende que isso é um problema. Então, o problema, ele é algo que vem do indivíduo. Então, a gente está falando que o problema só existe quando uma pessoa sente aquele problema. A partir disso, existe o problema. Então, o objetivo fim dessa organização que a gente está chamando de empresa é resolver o problema de alguém. E essa organização que a gente está chamando de empresa é um grupo de pessoas que quer resolver aquele problema. A gente está falando de pessoas... Tudo é sobre pessoas. Trabalhando para pessoas. Porque no final do dia é pessoas querendo ajudar pessoas. Exato. Só isso que importa. Exato. É incrível como isso, tipo, cada dia mais, cada vez mais que você vai estudando caso, vai estudando empreendedorismo, vai vivendo na prática todo esse processo e vivendo essa vida empreendedora, você percebe que, tipo, tudo é sobre pessoas. Porque, assim, se parar a pensar, qualquer profissão, qualquer uma que existe na face da Terra, qual é o sentido de uma profissão? O sentido de uma profissão, no final, qualquer uma que ela seja, é fazer a vida de outra pessoa melhor ou mais fácil. Então, no final, tudo é sobre pessoas, velho. É exatamente. Se não existisse ninguém, se não existissem as pessoas, podia queimar, ter catástrofe, que importa é que tem pessoas sofrendo aquilo, e aí pessoas se juntam para tentar resolver aquele problema. E aí e tudo gira e vira um ciclo eterno, né? Muito interessante. E assim, eu acho que até por isso é importante o empreendedor saber que tem muito para ele estudar além da ciência do empreendedorismo. Exato. Sabe? Sim. A importância da psicologia. Por exemplo, eu faço economia no INSPER. Eu escolhi economia não porque eu quero ser economista, mas como um curso que vai me auxiliar na carreira empreendedora. E por quê? Como é que eu vejo a economia hoje? Economia é a ciência que estuda como as pessoas tomam decisão. 100%. Por que elas tomam? Qual o comportamento? O Nobel de 2017 da economia foi economia comportamental. Exato. Saca? Então, assim, é muito disso. Estudar pessoas, entender pessoas. Para entender pessoas. até você mesmo. Quando é que você está botando viés? Quando é que você está botando ego nas suas decisões? Porque, às vezes, o empreendedor é o maior inimigo do negócio. Né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. E eu vejo muito, tipo assim, quando eu comecei a pensar, eu quero criar empresa, é isso que eu quero para minha vida, eu pensava, tipo, vou estudar empreendedorismo, criar negócio, cliente, solução, problema e tal. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo, caramba, eu tô parando aqui para estudar, tipo, psicanálise, Freud, que eu vi no colégio, assim, eu fiz, caramba, que saco estudar isso. E eu percebi que quanto estudar Freud, estudar Jung, estudar psicanálise, me ajuda no meu negócio, no meu projeto, a enxergar as coisas de maneira mais clara e extrair informações de maneira mais fácil e aí ir dando os passos. Então é incrível você ter, é aquilo que a gente conversa muito também, que tipo, você ter impulsos diferentes. Então você colocar dentro da sua cabeça conteúdos completamente diferentes do que você faz, porque isso trabalha a sua cabeça e faz você ter perspectivas e análises sobre aquilo que você está diferentes. E às vezes faz você enxergar uma coisa que você não estava enxergando há muito tempo. E aí você combinar tudo isso que você estuda e usar para aquele seu projeto. E aí isso é incrível. E aí eu acho que entra muito essa parte de entender a cabeça humana, entender como ela funciona, o que leva o humano a agir, as reações que ele tem. Então é o que eu também tenho na Link, a gente tem uma matéria que chama People Skills, que ajuda muito isso, que a gente tem 4 pilares: autoconhecimento, gestão pessoal, reconhecer o ambiente e gerir, e relationship management, né, que é gerir os relacionamentos.
Então é muito isso, é você se entender como gerir você, que é você entender tipo, como você funciona, depois entender como as outras pessoas funcionam e saber gerir esse ambiente ao seu redor. Então, no final, velho, se você entende pessoas, o seu caminho é muito mais produtivo e muito mais ágil. E eu acho que assim, as competências do empreendedor, elas podem muito ser resumidas nisso, em saber ler pessoas, em saber olhar para outras pessoas e, ao mesmo tempo, saber se organizar para estudar de uma forma que estimule a criatividade. Como tu falasse, criatividade é combinatividade. Quanto mais input você bota, vão sair coisas diferentes. Sim. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, eu estou agora na Liga de Empreendedorismo do INSPER. Um abraço para a galera da Liga, se estiver assistindo. E a gente tem lá a incubadora, que é basicamente para desenvolver negócios que ainda estão no estágio inicial. E aí, Tomás está ajudando lá, o pessoal, inclusive. E nosso mentor é o Luiz Trivelato. E nessa primeira reunião que a gente teve esse sábado agora, ele perguntou assim, eu quero saber quem são vocês. Não quero saber onde você estuda, de onde você é, nada. Eu quero saber quem é você. E assim, eu penso muito que a profissão que você escolhe, ela fala muito sobre você. E a resposta que eu dei para ele foi, cara, eu sou um cara extremamente curioso, então entra nessa parte de querer entender coisas diferentes, você vai estudar psicanálise, vai estudar não sei o quê. Criativo, então você tem que saber juntar essas coisas. E que assumiu como princípio de vida, isso aqui foi uma coisa que eu vi num vídeo de Clóvis de Barros. Esse cara é um monstro, um monstro. E ele falou assim, cara, qual é a maior lição de Jesus? Aí ele disse que Jesus respondeu uma pergunta que há muito tempo atormentava a filosofia, que era, qual é a vida que vale a pena? E a resposta foi, vale a pena ver o vídeo, é muito bom, mas a resposta foi, a vida que vale a pena é uma vida decididamente dedicada ao outro. E isso resume empreendedorismo, sabe? Decididamente dedicado ao outro, porque no final a sua vida é para olhar para o cliente, ver qual é o problema dele e se afundar naquilo. É sobre o outro. Seus colaboradores, que você tem que sair fazendo, e a gente pode entrar nesse tópico depois, quais são os sonhos desses caras? Porque assim, sinceramente, eu estou sendo cruel se eu pego uma pessoa, boto no meu projeto de uma forma que não esteja alinhada com o propósito de vida dela. Eu realizo o meu e ela, e aí? Sabe? É o que eu falei, aquela ideia de você está ajudando a realizar o sonho de alguém. Não, ele está me ajudando, mas realizando o dele também. João, eu pensando aqui, é incrível como o empreendedorismo está em tudo, né? No final está em tudo. Eu acabei de pensar, está em tudo. Porque tipo, se as profissões são voltadas a deixar a vida de outras pessoas melhores, então é você entender as pessoas, se preocupar com elas, propor soluções para aquilo. Então, tipo assim, o objetivo da produção aqui é montar a melhor estrutura de luz, de som, para que a gente possa estar aqui passando o conteúdo, a conversa, da melhor maneira possível para as outras pessoas que estão assistindo. Então, tipo, tá em tudo, sabe? É incrível. Exatamente. E assim, e nessa busca, que é a resposta, né, que Clóvis Barros falou, foi a resposta de Jesus, uma vida decididamente dedicada ao outro. Beleza. Então, se a minha vida é decididamente dedicada ao outro, eu vou estudar psicanálise, porque eu quero ser melhor, eu vou estudar economia, eu vou estudar psicologia, eu vou me melhorar, eu vou treinar mais, eu vou comer melhor. Tudo, até para benefício seu, vem disso. Porque você não serve ninguém se você não for bom, sabe? Então, isso é outra coisa muito interessante. E você se blinda de muita coisa. Se você tem isso como princípio de vida, por exemplo, você não cai em armadilhas como desonestidade. O cara que vive uma vida decididamente dedicada ao outro, ele sabe que no momento que ele praticar uma corrupção, aquela corrupção está prejudicando alguém na outra ponta. E se ela está prejudicando alguém na outra ponta, está prejudicando o outro. E outro é qualquer outro, velho. Não é você que é meu amigo, não é minha mãe, Exato. Não é meu irmão. E isso deixa o coletivo, no geral, mais improdutivo, mais ineficiente. Então, quando você tem essa consciência de que todas as pontas assim, importam e que se todas se beneficiarem e evoluírem, todo o coletivo vai junto, senão você não vai praticar isso, você não vai cair não vai dar essas tropeçadas, sabe? Nesses obstáculos, assim, que acaba, nessas tentações que a vida dá. Exatamente, velho. Então, acho que interessante esse papo, né? Não, demais. Eu tô aqui pensando, porque... faz todo sentido, concordo 100% também. E há um tempo atrás a gente teve algumas startups em aceleração que tiveram conflito entre sócios e tal. E a gente tentou entender um pouco isso, né? Até o lado acadêmico nosso, na verdade, a gente escreveu um artigo, apresentou na Academy of Management e tudo mais. Mas, enfim, entendeu como que esses conflitos eles emergiam dentro de uma sociedade que estava em formação, né? Uma sociedade sócios dentro de uma empresa, né? Que estava em formação. E a gente conseguiu perceber algumas coisas, né? Então, uma delas, né?
quase ninguém era solo founder. Acho que das 40 startups que eu acelerei lá na G-Ventures, 2 tinha solo founder. Porque você não tem repertório bastante, você não tem conhecimento bastante para tomar todas as decisões. Você está empreendendo, você tem um leque de decisões a serem tomadas, um leque de desafios. Sozinho você não tem todo o repertório, todo o conhecimento. Só que quando você tem pessoas muito diferentes, né, uma pessoa mais tech, uma pessoa mais business, uma pessoa mais vendas e tudo mais, é natural que você tome decisões de forma diferente. E aí, a forma com que você dá feedback para o outro sobre o trabalho dele, o que foi feito, e você recebe feedback, ela acaba sendo fundamental para garantir que esses conflitos, esses desalinhamentos de operação mesmo, eu acho que uma atividade tem que ser feita agora, o outro acha que outra atividade tem que ser feita, que eles não virem um conflito afetivo. Só que aí, na hora que a gente olha, de fato, para o que faz virar um conflito afetivo, né, uma briga de trabalho, eu acho que, sei lá, a gente tem que vender mais, o outro acha que a gente tem que melhorar o produto. E aí isso começa a virar um conflito. Para isso não virar afetivo, você tem 2 fatores, que é alinhamento de objetivo, que é o que a gente estava falando. Então, todo mundo está alinhado com os objetivos, está querendo que a empresa vá para o mesmo lado, que todo mundo está querendo construir a mesma coisa, resolver o mesmo problema do mundo. Cara, e confiança. Esse foi um dos fatores principais que a gente achou na pesquisa. E aí, nessa confiança, tinha 2 elementos, que era a confiança técnica. Então, eu confio que o meu sócio, meu parceiro, o meu colaborador, tem a competência para poder desempenhar aquela função que ele está desempenhando. Então, eu sei que o que ele vai falar é porque ele realmente acha que aquilo que tem que ser feito, porque ele é bom naquilo, e eu confio nele. E a confiança na índole. Eu confio que essa pessoa realmente quer o melhor para mim, o melhor para a empresa, o melhor para todo mundo. Cara, você tem esses elementos, não tem como alguma coisa virar um conflito afetivo, uma briga, nem nada. E aí, na hora que vocês estavam falando, eu até fiquei meio quieto, porque eu estava pensando nisso. Eu falei, putz, se tudo acaba sendo, e eu acho que faz sentido, né? Tudo acaba sendo um pouco de empreendedorismo, né? Sei lá, a pessoa está trabalhando dentro de uma empresa, mas ela quer resolver o problema do cliente daquela empresa, faz sentido para ela, ela também acredita que aquele setor de atuação é o que ela ama, e ela quer construir o que for preciso. E ela confia nos pares, ela acha que a empresa está indo para um bom caminho, faz sentido ela estar lá, faz sentido ela querer o melhor para a empresa, o melhor para os colaboradores, o melhor para o chefe, o melhor para o cliente. Se ela não acredita que a empresa está indo para o caminho que ela vê que é verdade, vê que é o que ela entende que ela quer contribuir para o mundo, não faz sentido ela estar lá. E aí ela vai ter que procurar algum lugar mais alinhado com ela, ou ela vai viver uma vida meio infeliz, assim. E aí eu estava refletindo sobre isso, tudo que vocês colocaram, assim. Se a gente vive uma vida que num ambiente que faz sentido, alinhado com outras pessoas. Estou tentando trazer esses elementos de um quadro societário de uma startup early stage para a nossa vida em sociedade no mundo. Se conecta, né? 100%. 100%. Porque eu acho que é isso, assim, o ambiente que a gente está navegando só faz sentido se a gente está com pares do lado que a gente confia, que a gente acredita, que a gente acha que quer o nosso bem, que o ambiente está orientado para coisas que a gente acredita, que fazem sentido. E aí 2 coisas, né? Ou a gente toma a ação e fala assim, não, ninguém está fazendo nada, eu acho que tem alguma coisa aqui errada, vou lá eu e faço, que é a competência empreendedora, ou eu aceito que aquele conjunto de pessoas não está buscando a mesma coisa que eu, ok, cada um tem os seus objetivos, suas perspectivas de vida, e eu vou procurar meu outro grupo. Nada errado, exatamente. Eu penso muito assim, eu acho que você pode viver a vida que for. Viva a vida que for. Agora viva uma vida pensada. Uma vida onde você decida realmente. E assim, eu me incentivo muito a fazer isso e eu tento incentivar as pessoas, meus amigos que estão comigo, meus sócios, a fazer isso. Cara, beleza, a gente vai fazer isso aqui. Essa empresa, vamos fundar essa startup. Isso faz sentido para a tua vida, de verdade. Porque, assim, já é difícil você alocar alguém bem e incentivar uma pessoa a trabalhar se ela está engajada e aquilo tem um porquê para ela. Avalie se não tiver. É aquilo, né, velho? Tipo, comece sempre pelo porquê. De tudo, assim. É muito disso, né? Seja questionador das coisas, sabe? Por quê? E eu sinto muito, tipo, eu vejo muito que hoje, o ensino básico, assim, no Brasil, eu vejo que nas escolas a gente não é muito preparado para fazer assim, sabe? Tipo, você chega lá e é muito, só faz. Só estuda aí as briófitas e é isso, mas tipo... Isso é uma coisa que me mata, porque vem da base, né? A gente aprendeu a vida inteira a responder, apontar a pergunta certa achar a resposta certa para uma pergunta dada. A gente não aprendeu a descobrir o problema. Exato, a pergunta... Aí, ó, talvez esse seja um dos pontos... É contra-intuitivo para o empreendedor, né? A gente não aprendeu
a descobrir a pergunta, né? Mas tá aí, ó, talvez seja um dos fatores que impactam o fato de tantos empreendedores quererem sair dando a resposta para o mundo, sair executando o produto. Exato, é isso. O gênio dá a resposta, né? O Porque gênio é não vai buscar. A gente aprendeu a vida inteira. A gente é treinado a achar a solução e não achar o Descobertas, problema. velho. Não achar o problema. É muito bom Não, isso. por isso que todo mundo, quando pensa em empresa, em criar negócio, já tem a solução, vamos programar, vamos desenvolver. Porque a gente treina desde a base a solucionar os problemas e não achar o problema, Exato. a descobrir, a investigar. Sabe? Quem tira 10 é sempre quem tem a resposta na ponta da língua. Então exato. você não tem margem para descobrir, para explorar. Aí entra em ego, né? Assim, se você não tem a resposta, você é burro. O gênio tem a resposta. Exato. E cria um padrão mental, até inconsciente. Cara, Mano, eu tô achando incrível, porque assim, a gente tá discutindo, a gente tá descobrindo coisas aqui que a gente não tinha conversado Não, eu antes. tô tirando conclusões Tirando agora conclusões aqui, agora, sabe? aqui, real time, né? Mas, pois é, sobre isso dos sócios, velho, eu acho isso uma coisa muito interessante, porque eu acho que não é só alinhamento técnico, mas como tu falasse, alinhamento também de valor. Sim. Né? Porque assim, tem uma coisa, beleza, você vai ter os resultados. Pode ser que eu e Tosca, eu e você, a gente seja sócio, estejamos alinhados com o resultado. Mas como a gente vai chegar lá? Isso é valor, isso é princípio. E se a gente não tiver isso alinhado, aí lascou também. Saca? Então, assim, é uma série de coisas que, se você for ver, você vai ter que entender de gente, vai ter que entender de pessoas. E eu acho que essa é a resposta, mais ou menos, para a segunda parte da nossa conversa aqui, né? Esse é o humano por trás da arte. É o humano cliente, é o humano colaborador, é o humano sócio, é o humano fundador, sabe? 100%. E é o humano sociedade também, porque às vezes não está nem no seu ecossistema, mas o ecossistema que você está construindo e melhorando, ele impacta outros. Um mercado influencia em outro, uma economia como um todo. Né? Então, assim, sempre tem alguém na ponta. Sempre tem um outro. Aquilo, acho que ninguém é 100% sustentável, sabe? É. Nada é 100% sustentável. Sempre tem alguma colaboração que você tem que fazer para poder se sustentar. Então é muito isso. E é incrível, velho, como isso de entender de pessoas se conecta com tudo. Porque ao longo do tempo, quando eu fui estudando mais sobre pessoas e sobre tudo isso, eu percebi que foi melhorando todas as minhas relações, assim. Então, às vezes a gente tava numa discussão, nós, os 3 parceiros do projeto, a gente tava, a gente deve por aqui, aí eu tô analisando o que é isso, eu tô analisando o que é isso, e aí começava a gerar um atrito ali, tipo, eu acho que é isso, não, bicho, não é isso, tal. Quando você começa a entender, cara, você para aí, por que ele tá falando isso? Você começa a ter essa reflexão, que já é o seu entendimento de pessoas. É uma insegurança dele, Já é uma coisa muda. mal resolvida. Exato. Já muda, porque a sua atitude, a sua resposta para aquilo já vai mudar. A gente aprende muito no People Skills, inclusive, outro abraço aí, Carol Garrafa e Bruno Mano. É você entender. Bruno Mano é fera, hein? Teve uma reunião com a gente no Young Minds. O episódio emocional. Gatilho, reação, resposta, construtiva ou destrutiva. Então, você tem um gatilho ali. O cara que entende sobre pessoas e que está ajudando pessoas, ele vai receber o gatilho e na hora você tem uma reação inconsciente, física ou psicológica. E você já tem uma reação. Opa. E aí você entender é o quê? Você parar e falar, opa, tô sentindo isso aqui, reagir assim, qual é a resposta que eu vou dar? Preciso usar essa emoção? A emoção é uma ferramenta, né? Exato. Preciso usar nessa situação? Não preciso? Como é que eu vou agir? E eles falam muito que como você resolve isso para você reagir e ter essa resposta construtiva da melhor forma? É você entender os gatilhos, você estudar o seu dia a dia, ver o que lhe gatilha, entender os gatilhos e ganhar tempo. Então, às vezes é parar, tomar uma água, respirar, ir no banheiro. Você ganha o tempo, analisa a situação e aí responde da melhor forma. E aí você vê que quando você vai entendendo e estudando sobre pessoas, tudo vai melhorando, velho. Isso é incrível. Gente, a gente tá chegando aqui ao final da nossa fala, desse painel aqui. Alguma consideração final? Alguma mensagem aí que vocês queiram dar? Cara, particularmente, eu mandei a imagem para vocês do Richard Feynman e eu acho que nesse tópico de ciência e arte eu não podia deixar passar. Só que a minha memória é ruim, então eu não vou saber exatamente como é que foi. Mas o Richard Feynman foi um físico prêmio Nobel pela eletrodinâmica quântica, para fazer jus ao trabalho dele. E ele falou isso, né? Os poetas dizem que a ciência tira o brilho, né? Tira o brilho das estrelas, alguma coisa assim. Mas eu posso ver as estrelas na noite e senti-las. Vejo menos ou vejo mais? Eu interpreto muito essa frase dele, e aí depois vocês procuram na internet para ver direitinho como é que é, mas assim, quando a gente fala de processo empreendedor e tenta pragmatizar o processo, colocar etapas,
toda essa discussão que a gente teve aqui, né, de o que é um bom processo, o que é um mau processo, o que são boas práticas e tudo mais, eu vejo isso como uma forma ainda mais bonita de se trabalhar o desenvolvimento de uma solução. Eu particularmente vejo isso como arte, assim, porque o processo em si, que tem capacidade de gerar mais soluções para o mundo, ajudar mais pessoas, ajudar mais empreendedores a desenvolver negócio, putz, eu olho para isso, ao entender como que uma empresa foi criada, eu tiro essa aura em volta do empreendedor de, olha, ele é um ser intocável que conseguiu ter a capacidade genial de criar um negócio, e ao entender o processo que ele fez, eu realmente entendo como que foi esse dia a dia, como que foi esse sentimento que ele empregou no desenvolvimento, quais foram as dificuldades. E para mim eu vejo muito mais beleza nisso. Então eu particularmente gosto muito dessa frase do Feynman, tento seguir ela comigo e como pesquisador também acadêmico, ainda tenho um pouquinho do pé nisso, tento entender como é que as coisas funcionam. Porque aí a partir disso a gente consegue entender padrões, replicar padrões e aí sim criar boas práticas para poder ajudar mais negócios e mais empreendedores. Genial, 100%. Eu acho que é aquilo. Se fosse para dar uma mensagem final, assim, tudo que a gente conversou seja empreendedor na sua vida, no sentido de sempre procurar soluções para os problemas que você encontra, seja dentro de você, seja nos ambientes que você circula, ou seja no seu profissional, seja criando um negócio, ou sendo um médico na sua profissão, sendo um advogado, um engenheiro, enfim. Sempre procure solucionar os problemas e tornar o ambiente que você passa melhor do que ele era antes, depois de você passar por lá. E entenda de pessoas, porque tudo isso vai envolver pessoas em todas as áreas. Sempre vai ser sobre pessoas. São as pessoas que, regem o mundo e tudo que existe é por causa delas, assim. Então, entenda sobre pessoas. Acho que é bem isso, cara. Muito legal. Então, assim, acho que o resumo da nossa conversa de hoje tem uma definição de empreendedorismo geral. Então, é você realmente, como o Tosca falou, caramba, encontrar problemas, resolver, ser um cara proativo, ser um cara que se importa, criativo. Também tem esse empreendedorismo com a roupagem de negócio. E, assim, isso é muito importante para a gente falar para o pessoal, cuidado para não se confundir. Ver gente falando no Instagram sobre o que é empreendedorismo, sobre não sei o que é empreendedor de palco. E, assim, se iludir com a ideia do empreendedorismo como negócio de uma forma que ele não é. Sabe? Entenda que é uma ciência, que tem vários métodos, ir atrás dos métodos, estudá-los e pensar criticamente sobre cada um. Né? Porque, assim, Perfeito. Tem método que foi feito para o cara abrir startup, mas no Vale do Silício, com o governo que eles têm, com a estrutura que ele tem, aqui no Brasil é diferente. Então, assim, tem esse lado também. Caramba, vamos estudar empreendedorismo como ciência, como passo a passo, vamos me aprofundar em cada parte disso. Exato. E, acima de tudo, entender que tudo isso não faz sentido se não tiver pessoas do outro lado. Se não for para você estar bem alinhado com o que você acredita. A gente estava falando de Jung, né? Ele tem uma teoria das personalidades. Ele diz que as pessoas têm personalidades, né? Em cada âmbito da sua vida. Então, assim, eu com os amigos sou de uma forma, com a família de outra, no meu trabalho de outra. Não por ser falso, mas assim, porque cada situação requer um comportamento. Exato. Mas ele diz assim, que quanto mais distante essas personalidades estiverem da sua essência, e aqui eu interpreto a essência como o que você acredita, mais sofrimento você vai ter. Então, a primeira pessoa é essa, é viver o que você acredita, viver alinhado com isso. E as outras são as pessoas que estão com você, lhe ajudando, e você, como empreendedor, ajudando elas a realizar o sonho delas, dos seus colaboradores, dos seus clientes, das pessoas que estão ali, dos stakeholders, investidores, o que seja. Isso é muito importante. No fim, eu acho que o objetivo da criação de negócios é servir à sociedade, aos clientes e às pessoas que fazem parte da sua construção. Perfeito. São esses três. E eu quero finalizar aqui, então, primeiro agradecendo ao pessoal aqui da produção, que tornou isso tudo possível, ao pessoal do Instituto. Muito obrigado, foi uma oportunidade massa. E encerrar com a frase que a gente tentou resumir mais ou menos essa nossa fala de hoje. O empreendedorismo é ciência, mas exige uma conexão e olhar para com o ser humano que são próprios da arte. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Espero vocês aqui no Instituto. A gente faz parte da Câmara Jovem, então se você é jovem, se empreende, se quer fazer parte desse ecossistema, ajudar outras pessoas a entenderem, a buscar o empreendedorismo como forma de vida, como o Janguier fala, empreenda no CPF, depois empreenda no CNPJ, então assim, mudar essa vida através do empreendedorismo, através da educação, venham para cá, sejam muito bem-vindos, vai ser um prazer receber vocês aqui. Obrigadão. É isso aí.
você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo e ver que aí está o ponto principal de empreender, né? Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Muita gente me pergunta como é que cresce o negócio, como é que se desenvolve, como é que consegue colocar ferramentas e técnicas para fazer os negócios funcionarem. E eu sempre respondo, ferramenta e técnica é parte de você fazer o seu crescimento. O que você precisa é se relacionar com pessoas competentes para te ajudar a te levar para o próximo nível. Satisfação enorme, quero inicialmente cumprimentar aqui esse time de mentores, todos sócios do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E um abraço especial para todos vocês abstinados. Quando nós tivemos a ideia de criar esta mentoria, eu não imaginava o quão importante ela pudesse ser para o Instituto Êxito e para transformar a vida dos empresários como vocês. A nossa conexão ela é diretamente com as pessoas. Então a gente não só transforma os negócios dos mentorandos, a gente transforma a vida deles. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. E quando você está num grupo, principalmente num grupo de empreendedores, as dúvidas ficam ainda mais maduras. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. Para mim, a principal base do mentoring e que isso realmente tem transformado a vida das pessoas é essa oportunidade desse conhecimento mútuo entre mentor e mentorando. A oportunidade que está sendo entregue aqui, ela é algo que muda o jogo e toda a perspectiva de um negócio. Mas eu acho que a base disso é essa constelação de mentores que a gente tem, né? Então esse conjunto de pessoas maravilhosas levando conteúdo produtivo para os mentorandos faz com que eles tenham uma vida verdadeiramente diferente. Porque eu acho que a pessoa, para escolher um mentor, ela tem que escolher pessoas que fizeram e realizaram de verdade. Porque o mentor ele tem um nível de influência até mesmo no subconsciente de cada mentorado. Esses dias que a gente passou aqui tendo acesso no café da manhã, sentar com o mentor, compartilhar uma ideia e ele dizer para mim, olha, faz assim, vai por aqui, se você falar assim, vai dar certo, e eu já aplico, já vejo o resultado na hora. Isso para o meu negócio, para o meu propósito, teve um retorno muito especial. E, assim, é uma coisa que eu não encontraria em nenhum outro lugar. Esse tanto o acesso como a visão de um empresário experiente sobre a minha ideia e o meu sonho. A somatória dos conhecimentos, de toda ementa, de toda estrutura, da experiência imersiva, com certeza aqui pode gerar 10 vezes mais
de lucro, de resultados em qualquer negócio, em qualquer segmento. E que é indispensável para todo mundo que tem uma empresa, para todo mundo que quer levar o seu negócio para níveis ainda maiores, né? Eu, particularmente, vou sair com 3 negócios daqui, né? Então, esses 3 negócios, um deles com certeza já vai trazer mais do que o retorno do que eu investi. Então, existe um preço, of course, tudo tem um preço, né? Agora, o preço está aí, é esse. Agora, e o valor? O valor é quase que imensurável. Existe um preço, mas existe o valor. O valor é muito maior do que o preço que foi investido. A minha empresa tomou outra proporção, eu vim para poder organizar ela, hoje eu já estou interessado em outros negócios. Ou seja, o valor que veio agregado aqui ao network, a toda a experiência, a ganhar a experiência de empresários que estão há 20 anos na minha frente, me fez pegar um elevador para um nível que talvez eu nem chegasse. O fato de estar perto da natureza, estar num lugar paradisíaco como esse, com certeza ajuda a gente a ter uma entrega melhor nossa e dos mentores conosco, né? E se conectar ao paraíso não só como uma foto, e sim com presença real, sentir esse ar diferente. Porque vim para cá e é fuga, é férias, e não se conectar ao natural, também você está deixando escapar alguma coisa. Mas isso aqui é muito mais propício do que você estar fechado num quarto, né? Se eu tivesse que dar um conselho para todas as pessoas é que não pensem no dinheiro, nada é fácil, você vai ter ali as suas objeções para poder pagar aquilo, mas o que você vai aprender não tem preço. O mentoring é uma excelente oportunidade de vocês conectar mentes que construíram grandes negócios em várias áreas completamente diferentes. Isso é algo que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo que não seja aqui. Eu acho que muda sua vida e o seu negócio. E com certeza eu acredito que conhecimento, vivência, experiência e network num lugar paradisíaco, fantástico, vai levar as pessoas que estão aqui para o próximo nível.